Embora o rio Eufrates enfrente a ameaça iminente de secar até 2040, o rio Jordão também se encontra em perigo, embora o seu cronograma permaneça incerto. Esta incerteza levanta questões importantes sobre o futuro desta fonte de água vital e qual o destino que aguarda nos próximos anos. Recentemente, Joe Rogan fez uma revelação surpreendente que cativou a comunidade científica, uma descoberta extraordinária sobre o rio Jordão. Suas descobertas não apenas abalaram o mundo, mas também ofereceram novos insights que poderiam fornecer soluções potenciais para a preservação desta via navegável essencial. O verdadeiro mistério reside agora nos segredos que foram descobertos nas profundezas da superfície do rio. Que tesouros ou revelações escondidas Joe Rogan revelou e como poderão remodelar a nossa compreensão do significado deste rio? À medida que o rio Jordão enfrenta a ameaça de esgotamento, uma nova onda de exploração e mistério se desenrola. Neste episódio, mergulharemos nessas descobertas com mais detalhes, lançando luz sobre as profundas implicações dessa descoberta. Não se esqueça de clicar no botão gostei, deixar sua opinião nos comentários abaixo e compartilhar este vídeo com seus amigos enquanto embarcamos juntos nesta emocionante jornada. O significado sagrado do rio Jordão. Durante séculos, o rio Jordão teve profunda importância religiosa e espiritual tanto para cristãos como para judeus. Para os cristãos, é o local sagrado onde Jesus foi batizado por João Batista, marcando um momento crucial no Novo Testamento. Na tradição judaica, o rio Jordão significa o momento em que os israelitas cruzaram para a Terra Prometida, tornando um símbolo de cumprimento e promessa divina. Com o tempo, o rio Jordão evoluiu para um poderoso emblema de esperança e cura. Peregrinos de todo o mundo viajam até às suas margens para mergulhar nas suas águas, acreditando nas bênçãos divinas do rio e nos seus milagrosos poderes de cura. Os líderes cristãos há muito que distribuem as suas águas aos doentes e necessitados, incorporando-as em cerimônias religiosas como batismos, confirmações e ordenações. Muitos crentes também mantêm pequenos frascos de água do rio Jordão para devoções pessoais nas suas casas, um lembrete constante da natureza sagrada do rio. Somando-se ao seu já rico significado, investigações científicas recentes descobriram ruínas antigas situadas sob o rio Jordão. Estas ruínas, que se pensa datarem de uma época muito anterior ao rio se tornar conhecido pelo seu valor espiritual, acrescentam mais uma camada de mistério a este local já histórico e religiosamente significativo. Mas o que exatamente Joe Rogan descobriu embaixo do rio? Vamos nos aprofundar nesta descoberta inovadora. O mistério de Sodoma e Gomorra. Muitos estão familiarizados com a história bíblica de Sodoma e Gomorra, duas cidades cuja destruição está registrada no livro do Gênesis. A história é uma lição poderosa sobre a ira divina e a pecaminosidade humana, e tem intrigado estudiosos, teólogos e crentes durante séculos. Em Gênesis 18, Deus visita Abraão com 2 anjos, revelando os graves pecados de Sodoma e Gomorra e declarando que chegou a hora do julgamento. Abraão implora por misericórdia, esperando que pudesse haver um punhado de indivíduos justos vivendo nas cidades, incluindo seu sobrinho Ló e sua família, que residiam em Sodoma. Mas à medida que Gênesis 19 se desenrola, os 2 anjos chegam a Sodoma, disfarçados de homens, e são recebidos por Ló, que insiste que eles fiquem em sua casa para sua segurança. Os habitantes de Sodoma, porém, revelam a profundidade da sua maldade quando cercam a casa de Ló, exigindo prejudicar os visitantes. Os anjos intervêm, cegando a multidão e alertando Ló e sua família para fugirem da cidade. Eles escapam bem a tempo, quando o Senhor faz chover enxofre ardente sobre Sodoma e Gomorra, destruindo as cidades e todos dentro delas, como um sinal devastador do julgamento divino. Gênesis 19:24. O pecado de Sodoma e Gomorra, conforme descrito na Bíblia, centrou-se na imoralidade sexual, particularmente na homossexualidade. A narrativa bíblica termina com a destruição total das cidades como castigo divino pela sua maldade. No mundo moderno, a busca pelos vestígios históricos e arqueológicos de Sodoma e Gomorra tem cativado a atenção de muitos. Dr. Stephen Collins e sua equipe de arqueólogos acreditam ter descoberto os restos dessas cidades antigas no Reino da Jordânia. A expedição de Collins, que começou em 2001, segue os passos do lendário arqueólogo William F. Albright, que em 1924 procurou na costa sudeste do Mar Morto sinais destas cidades perdidas. Albright acreditava que o aumento do nível do mar os submergiu, mas nenhuma evidência foi encontrada sob as ondas. Outros arqueólogos identificaram posteriormente um local conhecido como Bab Edh como um local potencial para Sodoma. No entanto, isto levanta uma questão fascinante: por que é que alguém construiria uma cidade numa área tão perigosa e propensa a inundações perto do Mar Morto, em vez de ao longo do rio Jordão, que possui um abastecimento de água doce confiável e abundante? O Dr. Collins continuou sua busca em Tal El-Amon, com permissão do governo jordaniano. O que ele e sua equipe descobriram foi surpreendente. Uma descoberta notável em Tal El-Amon. Em Tal El-Amon, o Dr. Collins e sua equipe desenterraram os restos de várias grandes cidades, incluindo o maior e mais rico assentamento da Idade do Bronze na região. Mas talvez a descoberta mais impressionante tenha sido um vasto centro urbano que foi totalmente destruído por um evento catastrófico e violento,
tão intenso que a área permaneceu abandonada durante 700 anos depois. Essas descobertas despertaram intenso debate e curiosidade. Poderiam ser estes os restos físicos das cidades mencionadas em Gênesis? As evidências sugerem que algo apocalíptico aconteceu aqui, um evento tão devastador que alterou para sempre a paisagem e a história da região. O que você acha dessas descobertas notáveis? Poderiam ser a evidência muito procurada de Sodoma e Gomorra? Adoraríamos ouvir sua opinião nos comentários abaixo. As águas sagradas do Rio Jordão. O significado sagrado do Rio Jordão não pode ser exagerado. Reverenciado por cristãos e judeus, é um local central em muitas tradições religiosas. Para os cristãos, marca o local do batismo de Jesus, um momento crucial na narrativa do Novo Testamento. Para os judeus, simboliza a travessia para a Terra Prometida, um cumprimento da promessa de Deus ao seu povo. Ao longo dos séculos, o rio passou a incorporar cura e esperança. Peregrinos chegam às suas águas de todos os cantos do mundo, acreditando no seu poder divino de curar e abençoar. A comunidade cristã há muito que utiliza a água do Rio Jordão em ritos sagrados, como batismos, confirmações e ordenações, e muitos indivíduos a mantêm como um símbolo espiritual para devoções pessoais. Adicionando um novo capítulo à sua história, os cientistas descobriram recentemente as ruínas da antiga cidade de Petra, sob o Rio Jordão. Outrora a capital do reino nabateu, Petra prosperou do século IV AC ao século I AC, estrategicamente localizada ao longo das principais rotas comerciais. Suas maravilhas arquitetônicas e sistemas avançados de gerenciamento de água fazem dele um símbolo duradouro da engenhosidade humana no ambiente hostil do deserto. Embora Petra fosse bem conhecida pelas tribos locais, permaneceu escondida do mundo ocidental até ser redescoberta por exploradores no século XVIII. Apesar da sua obscuridade anterior, a história oculta de Petra sempre foi uma parte vital do tecido cultural e histórico da região. No entanto, o destino da cidade sofreu uma reviravolta dramática com a conquista romana em 106 DC, e os terremotos subsequentes no século IV diminuíram ainda mais a sua proeminência. Apesar dos breves períodos de influência cristã bizantina, a importância de Petra desapareceu lentamente na história, embora o seu legado perdure como um testemunho notável da civilização que outrora ali floresceu. Embora seja amplamente aceito que um terremoto desempenhou um papel significativo na queda de Petra, existem outras teorias que vale a pena considerar, conforme propostas por vários arqueólogos, incluindo o Dr. Paradise, apresentado no Smithsonian Channel Segredos, Enigma de Petra, mergulhou profundamente na história de Petra, revelando que a antiga cidade pode ter enfrentado vários eventos catastróficos ao longo de sua existência. Em 2017, o Dr. Paradise e sua equipe fizeram uma descoberta inesperada enquanto investigavam uma série de lojas ao longo da rua principal de Petra. Eles descobriram camadas de arnite incomumente branco, o que imediatamente levantou questões. Ao comparar a areia vermelha natural do vale com a areia branca recém-descoberta de um monte próximo, o Dr. Paradise notou o forte contraste. Esta areia branca parecia completamente deslocada em Petra, que é tipicamente cercada por colinas de arnite vermelho. Esta descoberta intrigante levou a uma investigação mais aprofundada, à medida que o Dr. Paradise e a sua equipa analisavam cuidadosamente a textura, a cor e o tamanho das partículas da areia para descobrir a sua origem. O novo arnite branco não tinha nenhuma semelhança com o típico arnite vermelho visto no vale e nas colinas circundantes. Esta contradição desencadeou uma investigação mais profunda, levando os investigadores a teorizar que Petra pode ter sofrido uma inundação catastrófica em algum momento da sua história. O rápido encolhimento do Mar Morto tem sido motivo de preocupação há décadas, uma clara indicação de mudança ambiental. O Rio Jordão, historicamente uma massa de água reverenciada, está a sofrer um declínio notável, possivelmente devido a uma combinação de alterações climáticas, uso excessivo de água ou outros fatores desconhecidos. À medida que o nível da água do Rio Jordão continua a descer, relíquias antigas que há muito estavam escondidas sob as suas águas estão a ser descobertas, revelando mistérios que podem ter sido estrategicamente colocados pelo Criador. Neste episódio, vamos nos aprofundar nessas descobertas fascinantes. Não se esqueça de dar um joinha, deixar sua opinião nos comentários abaixo e compartilhar este vídeo com seus amigos enquanto começamos a explorar esses mistérios profundos. O Rio Jordão não é apenas um marco físico, tem um imenso significado espiritual para milhões de pessoas em todo o mundo. Durante séculos, atraiu interessados em história e espiritualidade. Recentemente, os arqueólogos fizeram descobertas surpreendentes neste local antigo, superando todas as expectativas. Estendendo-se por 156 km de norte a sul, o Rio Jordão passa pelo Mar da Galileia e deságua no Mar Morto. Além da sua maravilha natural, tem importância religiosa para judeus, cristãos e muçulmanos, todos os quais o reverenciam como um local sagrado. De acordo com textos religiosos, o Rio Jordão foi palco de acontecimentos importantes, principalmente o batismo de Jesus por João Batista, um momento crucial na teologia cristã. A ligação do rio a estes eventos sagrados aumenta ainda mais o seu significado, tornando-o um ponto focal para os buscadores espirituais ao longo da história.
Os mistérios que cercam o Rio Jordão não param por aí. Na antiga cidade de Petra, localizada a aproximadamente 400 km a sul de Jerusalém e a meio caminho entre Damasco e o Mar Vermelho, uma riqueza de história aguarda ser descoberta. Petra, que já foi um próspero centro comercial, era famosa por sua arquitetura escavada na rocha e sofisticados sistemas de gestão de água. Apesar de estarem aninhados num deserto árido e acidentado, os nabateus, que fundaram Petra, conseguiram esculpir estruturas impressionantes diretamente na rocha, mostrando as suas proezas de engenharia. Com o tempo, Petra tornou-se um caldeirão de influências culturais, com elementos romanos, bizantinos e nabateus misturando-se perfeitamente em seu projeto arquitetônico. No entanto, no início do século VIII DC, Petra foi em grande parte abandonada e o seu significado político e comercial desapareceu. Mesmo assim, a cidade continua a ser uma maravilha, particularmente conhecida pela sua excepcional arquitetura talhada na rocha e pelas técnicas inovadoras desenvolvidas pelos nabateus. Esses avanços permitiram que prosperasse em um ambiente inóspito, criando uma cidade que parecia quase impossível de construir em um local tão desafiador. O legado de Petra como encruzilhada cultural perdura, evidenciado pelos vestígios de igrejas bizantinas e estradas romanas, ainda com vestígios da influência nabateia que moldou a cidade. Apesar da passagem do tempo, Petra continua a ser um testemunho inspirador da engenhosidade humana e do intercâmbio cultural. Agora, vamos mudar nosso foco para uma das descobertas arqueológicas mais inovadoras do século XX, os manuscritos do Mar Morto. Esses textos antigos, que datam do final do século III AC até o século I DC, foram encontrados em 1947 nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto. Os pergaminhos, descobertos por um pastor beduíno chamado Maomé, tiveram um impacto profundo na nossa compreensão da história bíblica. Enquanto Maomé procurava uma cabra perdida, ele tropeçou em uma caverna que continha potes de barro cheios de pergaminhos antigos embrulhados em linho. Mal sabia ele que sua descoberta mudaria o curso da história. Entre os textos encontrados nessas cavernas havia cópias ou fragmentos de quase todos os livros do Antigo Testamento, exceto o livro de Esther. Esta descoberta foi revolucionária, pois estes textos eram centenas de anos mais antigos do que quaisquer manuscritos anteriormente conhecidos, oferecendo uma ligação direta com o mundo bíblico. Talvez a descoberta mais significativa para os cristãos tenha sido o livro de Isaías completo, que remonta a cerca de 125 AC. Quando comparados com o texto massorético, o texto fundamental para as traduções modernas do Antigo Testamento, as diferenças foram mínimas, destacando a precisão e a confiabilidade do texto bíblico transmitido ao longo dos séculos. Além dos textos bíblicos, as cavernas de Qumran também produziram escritos apócrifos e pseudepígrafos. Os livros apócrifos, que foram excluídos da Bíblia protestante, mas incluídos na Bíblia católica, oferecem uma visão do panorama religioso da época. Textos pseudoepígrafos, atribuídos a figuras como Salomão ou Abraão, mas escritos séculos após suas mortes, fornecem um vislumbre das diversas tradições literárias do período. A descoberta mais notável, porém, foi a coleção de escritos sectários, que se acredita serem obra dos Essénios, uma seita judaica que viveu em Qumran antes da época de Cristo. Estes escritos revelam uma riqueza de informações sobre as práticas religiosas, as leis e a vida comunitária deste grupo, oferecendo um contexto valioso para a compreensão do ambiente em que Jesus viveu e ensinou. O significado dos manuscritos do Mar Morto vai muito além da curiosidade histórica. Eles servem como um poderoso lembrete da verdade duradoura das Escrituras. Durante séculos, a autenticidade da Bíblia tem sido questionada por céticos que afirmam que a Bíblia que lemos hoje não é a mesma que foi escrita originalmente. Os críticos argumentam que a Bíblia foi alterada, manipulada e adulterada ao longo do tempo. Contudo, os manuscritos do Mar Morto fornecem provas convincentes de que a Bíblia, na sua mensagem central, permaneceu inalterada. As diferenças entre os manuscritos antigos e as Bíblias modernas são tão pequenas, principalmente variações na ortografia, gramática ou escolha de palavras, que não afetam o significado essencial ou a mensagem dos textos. Esta descoberta fortalece a nossa confiança de que a palavra de Deus, tal como a lemos hoje, é de fato igual às escrituras inspiradas originais. Então, será que os acontecimentos que rodearam o esgotamento do Rio Jordão fazem parte de um plano divino? À medida que refletimos sobre estas descobertas notáveis, começamos a ver uma imagem mais clara de como a história, a fé e os mistérios do passado se entrelaçam. O desígnio do Criador parece estar a revelar-se diante de nós, revelando verdades que antes estavam escondidas, mas que agora estão a ser trazidas à luz para que todos possam ver. A milagrosa travessia do Rio Jordão, um sinal divino de poder e provisão. O acontecimento da travessia do Rio Jordão pelos israelitas reflete a importante travessia do Mar Vermelho sob a liderança de Moisés, servindo como um poderoso lembrete da provisão contínua de Deus para o seu povo. Neste ato, Deus demonstrou mais uma vez a sua soberania e cuidado para com Israel, sublinhando a sua intervenção divina como fonte contínua de apoio. Este evento destacou a força imensurável da mão de Deus, não apenas para Israel, mas para todas as nações testemunharem. Foi uma declaração clara de que nenhum ídolo ou Deus estrangeiro poderia rivalizar com o poder do Todo-Poderoso.
Onde os ídolos dos inimigos de Israel eram impotentes para controlar a natureza, somente Deus detinha o domínio sobre as forças da terra. A travessia do Jordão tornou-se um testemunho do facto de que era Deus, e só Deus, quem tinha autoridade para separar as águas, criando um caminho milagroso e seco para o seu povo. Além de mostrar o poder de Deus, esta intervenção divina também pretendia incutir um temor duradouro do Senhor nos corações dos israelitas. A admiração que experimentaram permaneceria com eles e seria transmitida aos seus descendentes, garantindo que reverenciariam e adorariam para sempre o Criador. Os memoriais estabelecidos pelos israelitas no outro lado do Jordão não eram apenas marcos físicos, eles permaneceram como lembretes duradouros do poder e da fidelidade de Deus. À medida que os israelitas se preparavam para reivindicar a sua terra prometida, estes memoriais destinavam-se a fortalecer os seus espíritos e inspirá-los a confiar na orientação contínua de Deus. Em termos modernos, a secagem milagrosa do Rio Jordão não foi mera coincidência. Desempenhou um papel crucial na conquista de Canaã. Na época, as margens do rio estavam cheias, e as águas inundaram a região até 1,5 km perto de Jericó, como resultado do derretimento da neve do Monte Hermon. Os cananeus, sentindo-se seguros atrás da formidável barreira do rio, acreditavam que nenhum exército poderia atravessar um corpo de água tão rápido e traiçoeiro. Mas Deus, em seu poder infinito, parou as águas, abrindo um caminho seco para os israelitas passarem. Ao fazer isso, abriu um caminho para que eles entrassem na terra que ele lhes havia prometido. Esta intervenção divina não só forneceu um caminho claro e direto para os israelitas, mas também preparou o terreno para a conquista de Canaã. Foi uma mensagem poderosa de que Deus, e não qualquer força natural ou humana, estava no controle final de seu destino. Este ato de poder divino foi especialmente significativo para uma nova geração de israelitas que não tinha testemunhado a abertura do Mar Vermelho. Eles precisavam experimentar em primeira mão o mesmo Deus que libertou os seus antepassados. Tal como a geração anterior tinha ficado maravilhada com o poder de Deus no Mar Vermelho, esta nova geração viu agora no Rio Jordão, reforçando a sua fé e confiança no poder de Deus. Esta reafirmação da fé era necessária para os desafios que se apresentavam na conquista de Canaã. Várias teorias foram propostas para explicar o fenómeno da secagem milagrosa do Rio Jordão. A teoria dos deslizamentos de terra, uma das mais populares, sugere que um deslizamento de terra a montante poderia ter bloqueado temporariamente o rio, proporcionando uma causa natural para o súbito desaparecimento do rio. Alguns especulam que Josué pode ter usado isso a seu favor. Contudo, à luz das palavras proféticas em Josué 3:13, esta teoria parece menos provável. O versículo afirma explicitamente que quando os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança pisassem no Jordão, as águas parariam e amontoariam-se. O momento deste evento sugere que a secagem do rio não foi um acidente ou uma ocorrência natural, mas um ato direto de intervenção divina, orquestrado por Deus. Ao cruzarem o Jordão, os israelitas levaram consigo os itens sagrados da sua fé, incluindo a Arca e o Tabernáculo, que significavam a presença tangível de Deus entre eles. Este poderoso símbolo serviu como um lembrete de que Deus estava com eles, guiando-os em cada passo do caminho enquanto entravam na terra da promessa. O mistério da segunda vinda de Cristo, aguardando a volta do Senhor. A questão de quando Cristo retornará tem sido tema de especulação durante séculos, e inúmeras previsões surgiram e desapareceram, muitas vezes sem cumprimento. Os primeiros teólogos cristãos, por exemplo, previram que Jesus retornaria em 500 DC, mas essa data passou sem incidentes. Hoje, alguns apontam para 8 de abril de 2024, quando um eclipse solar deverá escurecer grande parte da América do Norte, como uma data potencial para o retorno de Cristo. Embora tais previsões possam captar a nossa atenção, é importante lembrar que o momento exato do regresso de Jesus não é algo que possamos saber ou prever. Na verdade, o próprio Jesus deixou claro que ninguém jamais saberia o dia ou a hora do seu retorno. Embora seja natural olhar para os sinais dos tempos e sentir que o seu regresso é iminente, é crucial lembrar que os cristãos ao longo da história sempre se sentiram assim. São Paulo, em suas cartas, nunca ficou obcecado com o momento específico da segunda vinda de Cristo. Em vez disso, ele encorajou os crentes em Corinto, e nós hoje, a viver em antecipação ao regresso de Jesus, ao mesmo tempo que se concentrava na vida fiel no presente. A verdade é que a pergunta, quando Jesus voltará, pode não ser tão significativo como muitas vezes o fazemos. A questão mais importante poderia ser, como vivemos enquanto esperamos? Como Paulo escreveu em 1 Coríntios 1:7-8, devemos esperar ansiosamente pela volta de Jesus, confiando que ele nos manterá firmes até o fim, para que seremos considerados irrepreensíveis quando ele vier. Em vez de nos concentrarmos no momento desconhecido do regresso de Cristo, podemos encontrar paz ao saber que Jesus já vem até nós de muitas maneiras para nos preparar para esse dia. Através do simples ato do batismo, ele vem perdoar nossos pecados e nos conceder o Espírito Santo. No sacramento da Eucaristia, ele vem através do pão e do vinho para fortalecer a nossa fé, esperança e amor. Através da sua palavra, ele nos ensina a confiar nele e a viver de acordo com a sua vontade. E pelo seu Espírito, ele nos equipa com dons espirituais,
capacitando-nos a servir os outros com genuíno amor cristão. Na verdade, embora não saibamos quando Cristo retornará, sabemos que Ele vem até nós hoje, preparando-nos para esse momento. A certeza do seu retorno nos dá esperança, mas a sua presença contínua em nossas vidas nos deixa prontos para quando esse momento chegar. Preparando-se para a segunda vinda de Cristo, vivendo em prontidão. A questão de como nos prepararmos para a segunda vinda é sempre relevante e importante. É uma pergunta que uma de nossas ouvintes, Sara, fez recentemente em um podcast. Ela queria saber como se preparar para a volta de Cristo e o que esperar. A resposta pode ser resumida em 3 impulsos principais que nos ajudam a estar prontos. 1. O impulso que vem da gloriosa esperança de ver o Senhor. 2. O impulso que vem do reconhecimento da necessidade de sofrimento antes de seu retorno. 3. O impulso de sermos fiéis e vigilantes em nossos chamados específicos quando Ele vier. 1. Buscar a semelhança com Cristo agora. Em 1 João 3, 2, 3, somos lembrados de que, como filhos de Deus, ainda não percebemos totalmente o que nos tornaremos, mas quando Jesus aparecer, seremos como Ele. Esta esperança leva-nos a purificar-nos no presente. Para nos prepararmos para a segunda vinda, devemos buscar a semelhança de Cristo agora. Nosso desejo de ser como Jesus quando Ele vier deve motivar-nos a viver em pureza e retidão hoje. 2. Prepare-se para o sofrimento. Paulo advertiu que, através de muitas tribulações, devemos entrar no reino de Deus, Atos 14:22. Jesus também falou de um tempo em que a ilegalidade aumentaria e o amor de muitos esfriaria, Mateus 24, 11-13. Para nos prepararmos para o regresso de Cristo, devemos estar espiritual e mentalmente alertas para os desafios e enganos que temos pela frente. Devemos permanecer firmes na nossa fé, cultivando uma profunda confiança na bondade de Deus para que possamos suportar qualquer sofrimento que surja no nosso caminho. 3. Trabalhe fielmente para Cristo. Finalmente, devemos ser fiéis na obra que Deus nos chamou para fazer. A parábola das 10 virgens de Jesus nos lembra que somente aqueles que estão preparados serão bem-vindos no reino, Mateus 25, 13. Vigiar o seu retorno significa ser diligente e fiel no trabalho que Ele nos deu, seja no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos ou no nosso ministério. Tal como o mordomo sábio em Lucas 12, 42, 44, somos chamados a ser fiéis em todas as coisas, para que, quando Cristo voltar, Ele nos encontre fazendo a sua vontade. A renovação da terra e a glória da salvação de Deus. Ao prepararmos-nos para a segunda vinda, devemos lembrar-nos que a nossa missão final é ajudar a preparar o mundo para o regresso de Cristo. Assim como o Evangelho se espalhou por toda a terra nos tempos antigos, ele continua a se espalhar hoje. Somos chamados a ser colaboradores do Espírito Santo nesta obra, garantindo que o mundo esteja pronto para receber Cristo quando ele vier. Vivamos, então, na expectativa de seu retorno, fiéis em nossos chamados, prontos para enfrentar quaisquer provações que surjam em nosso caminho e sempre olhando para a glória da salvação de Deus. A sétima trombeta e o reino de Deus. Em Apocalipse 11:15-19, está escrito: Então se abriu o templo de Deus no céu, e houve relâmpagos, ruídos, trovões, terremotos e grande saraiva. Estes sinais poderosos e dramáticos acompanham o soar da sétima trombeta, assinalando um evento monumental no desenrolar do plano de Deus para a humanidade. O significado da sétima trombeta. A sétima trombeta marca a tão esperada chegada do reino de Deus à Terra, um evento de significado cósmico. É muitas vezes referido como o terceiro ai, Apocalipse 9:12, 11:14, sublinhando a gravidade do seu significado. O anúncio da vinda do reino de Deus à Terra é uma das proclamações mais importantes em toda a história da humanidade, dando início às fases finais do julgamento divino e do estabelecimento da paz eterna. Esta trombeta anuncia o cumprimento das profecias bíblicas, especialmente aquelas reveladas a Daniel. Na sua interpretação do sonho do rei Nabucodonosor, Daniel profetizou que um reino divino surgiria para esmagar todos os reinos terrestres. Este reino nunca será destruído, e permanecerá para sempre. Daniel 2:44. Séculos mais tarde, Daniel teve uma visão de alguém como o Filho do Homem, vindo com as nuvens do céu, a quem foram dados o domínio, a glória e um reino eterno. Seu governo se estenderia a todas as nações, povos e línguas, e seu reino nunca passaria. Daniel 7:13-14. Os ensinamentos de Jesus sobre o reino de Deus. Ao longo do seu ministério terreno, Jesus ensinou sobre o reino de Deus, que ele representou e proclamou. Em Mateus 4:23, aprendemos que Jesus viajou pela Galileia, pregando o evangelho do reino, compartilhando as boas novas do reinado de Deus na terra. Ele enfatizou esta mensagem repetidamente em seus ensinamentos, conforme registrado em Marcos 1:14 e Lucas 8:1. Mesmo depois da sua ressurreição, Jesus continuou a falar sobre o reino de Deus durante 40 dias, proporcionando aos seus discípulos uma compreensão mais profunda do seu significado. Atos 1:3. Ele revelou que o reino estava preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25:34.
Abraão, um homem de grande fé, esperava pela cidade que tem fundamentos, cujo construtor e construtor é Deus. Hebreus 11:10. Jesus ensinou seus seguidores a orar fervorosamente pela vinda deste reino, instruindo-os a dizer: venha o teu reino. Mateus 6:9-10. Além disso, ele os chamou a buscar o reino de Deus acima de tudo. Mateus 6:33. O que acontece depois da sétima trombeta? Quando a sétima trombeta soa, Apocalipse 11:16-18 retrata os 24 anciãos diante do trono de Deus, adorando-o e declarando várias verdades importantes. Eles afirmam que as nações estão enfurecidas. A ira de Deus chegou. Chegou a hora de recompensar seus servos fiéis. E Deus em breve trará julgamento sobre aqueles que destruíram a terra. O segundo selo, Apocalipse 6, simbolizado pelo cavalo vermelho, representa a guerra e, muitas vezes, a fúria nacional leva ao conflito. O próprio Jesus profetizou: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Mateus 24:07. No fim dos tempos, Daniel 11:40 prevê um grande conflito no Médio Oriente, com nações do Norte e do Sul envolvidas em guerra. No tempo do fim, o rei do Sul o atacará, e o rei do Norte virá contra ele como um redemoinho. Zacarias 14:2 também prediz que todas as nações convergirão para Jerusalém, e Apocalipse 19:21 confirma ainda que estes exércitos tentarão lutar contra Cristo e serão derrotados de forma decisiva. A ira de Deus e o julgamento final. Quando o sétimo selo for aberto, 7 julgamentos de trombeta serão desencadeados, punições divinas que se espalharão sobre a terra. Apocalipse 6:16-17 fala da ira de Deus como uma resposta à pecaminosidade humana. Quando a sétima trombeta soar, a terra já estará passando por um sofrimento profundo, mas muitos ainda se recusarão a arrepender-se. Após esta trombeta, 7 pragas finais, também conhecidas como as 7 taças de ouro da ira de Deus, serão derramadas, completando o julgamento de Deus sobre a terra. Apocalipse 15:07. Nestas pragas finais, a ira de Deus é completa. Apocalipse 15:01, e a terra experimentará toda a extensão da retribuição divina. O que acontece com os cristãos fiéis na sétima trombeta? Os 24 anciãos em Apocalipse 11 louvam a Deus, regozijando-se porque chegou a hora de recompensar os fiéis e julgar os mortos. O apóstolo Paulo nos assegura o que acontecerá com aqueles que seguem a Cristo: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. 1 Coríntios 15:51-52. Ele também escreve: o próprio Senhor descerá do céu com alarido, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4:16-17. O julgamento de Deus. Apocalipse 11:18 adverte que aqueles que trouxeram destruição à terra, que perseguiram os justos e cometeram injustiça, enfrentarão julgamento. Como explicam as notas de Barnes, essas pessoas serão destruídas por Deus, que corrigirá os erros que causaram. A festa das trombetas e o retorno de Cristo. A festa das trombetas, um dos dias santos anuais de Deus, simboliza os eventos que cercam a sétima trombeta. Esta festa pronuncia a volta de Cristo, seu julgamento sobre a terra e o estabelecimento do seu reino eterno de paz e justiça. Apocalipse na Bíblia. Hoje, a palavra Apocalipse evoca imagens de eventos catastróficos, cidades destruídas, silêncio, escuridão e alguns sobreviventes vagando por um mundo desolado. Contudo, no contexto bíblico, Apocalipse significa revelação ou revelação. Não é apenas o fim de um mundo caído, mas o início do reino eterno de Deus, um reinado de paz, justiça e glória que nunca terá fim. Uma pesquisa YouGov em fevereiro de 2020 revelou que quase 3 em cada 10 adultos nos EUA acreditam que um desastre apocalíptico é provável durante sua vida. As causas mais comumente citadas de tal desastre incluem: pandemia global, 19%. Mudanças climáticas, 19%. Guerra nuclear, 17%. Dia do julgamento, 13%. Outras ameaças potenciais, 5%. Revolução mundial, 3%. Zumbis, 2%. Invasão alienígena, 1%. Embora muitos vejam a possibilidade de um fim apocalíptico, a profecia bíblica assegura-nos que o mundo não acabará dessa forma. Embora possam surgir perigos globais, o mundo não está destinado a terminar no caos, pois Deus tem um plano glorioso em vigor. Temas apocalípticos e o fascínio pelo desastre bíblico. Nos Estados Unidos, um profundo interesse por temas apocalípticos tornou-se uma característica definidora do pensamento cristão evangélico. Esse fascínio pela profecia bíblica se reflete no sucesso de livros como o de O. Lindsay.
O falecido Grande Planeta Terra, 1970, que se tornou o livro de não-ficção mais vendido daquela década. Em 1991, vendeu mais de 28 milhões de cópias, capturando a imaginação de milhões de leitores em todo o mundo. Apocalipse, etimologia e significado bíblico. A palavra Apocalipse vem do grego apocalipse, que significa revelação ou revelação. Num contexto bíblico, refere-se à revelação de conhecimentos ocultos, especialmente em relação ao fim dos tempos. O livro do Apocalipse, entregue ao apóstolo João, é a revelação definitiva do plano de Deus para o fim dos tempos. A profecia bíblica revela que a humanidade chegará à beira da autodestruição, mas nesse momento crítico, Jesus Cristo retornará para salvar o mundo da sua própria morte. O seu regresso assinalará a vitória final sobre o pecado, a morte e o mal, inaugurando um reino eterno de paz. O que acontecerá com o planeta Terra? Somente a Bíblia oferece um relato absolutamente confiável do destino da Terra. Através dos seus profetas divinamente inspirados, Deus revela o seu plano para a restauração final da criação. A profecia bíblica deixa claro que, embora a humanidade chegue perigosamente perto da extinção, Jesus Cristo intervirá, como prometeu em Mateus 24h22. O mundo não terminará num cataclismo, deixando apenas um punhado de sobreviventes. Em vez disso, quando Cristo regressar, ele trará o reino de Deus, que durará 1000 anos, um reinado marcado pela paz, prosperidade e abundância. Este reinado milenar contrastará fortemente com os medos apocalípticos que muitas pessoas nutrem hoje. Embora possamos enfrentar tempos difíceis pela frente, as promessas de Deus asseguram-nos um futuro brilhante e esperançoso. O que é a grande tribulação? Jesus falou de um tempo de sofrimento e tribulação sem paralelo antes de sua segunda vinda. A palavra tribulação vem do grego telipsis, significando opressão, aflição ou angústia. Ao longo da história, o povo de Deus sofreu perseguições, mas a Bíblia prevê um período de tribulação sem precedentes nos últimos dias, Mateus 24, 29, 30. A abominação da desolação. Jesus advertiu que antes desta tribulação do fim dos tempos, um sinal-chave ocorreria, quando virdes a abominação da desolação, mencionada pelo profeta Daniel, no lugar santo, fujam para os montes os que estiverem na Judeia, Mateus 24, 15, 16. Esta profecia já foi cumprida 2 vezes, durante a profanação do templo por Antíoco Epifânio em 167 AC e quando os romanos destruíram o templo em 70 DC. No entanto, Jesus colocou o cumprimento final pouco antes do seu retorno. A severidade da tribulação. Jesus enfatizou a severidade desta tribulação, dizendo, porque então haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem nunca haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados, Mateus 24, 21, 22. Este momento de sofrimento será como nenhum outro, afetando toda a humanidade. As armas de destruição maciça e outras ameaças globais poderão levar o mundo à beira da aniquilação total. O relato de Marcos acrescenta que, a menos que o Senhor abreviasse os dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, estes dias serão abreviados, Marcos 13, 19, 20. A tribulação será severa, mas a intervenção de Deus garantirá a preservação dos seus fiéis.